Então vamos entrar no modo edição e vamos fazer o puxador. Vamos isolar ela. Puxador mais ou menos por aqui, né? Até para ficar... A gente pode, no caso é a metade, então 10 centímetros para baixo. Então o centro do nosso puxador vai ser aqui. Até faz sentido aqui nas calhas, né? Então vamos fazer agora o puxador da nossa porta, né? Do nosso box. Então vou isolar ele aqui para ficar mais fácil essa porta. E vou fazer um corte no modo edição no centro dela. Então essa vai ser o eixo, o centro do nosso puxador, né? Vamos sair do modo edição e no modo de objeto vamos adicionar a nova mesh chamada círculo, né? Círculo. Aqui no painel N, ó, no painel da direita, onde em dimensões, aqui nós vamos colocar o que seria a bitola do cano, né? A largura do cano do nosso puxador. Então vamos colocar o raio, né? 0,02, 2 centímetros. Qualquer coisa depois a gente pode mudar isso. É muito importante se atentar que, como eu mudei a dimensão dele no modo de objeto, a escala dele, que deveria ser 1 para 1 para 1, a escala, que não necessariamente a dimensão, a escala do objeto, ele está fracionado aqui, né? Nós precisamos aplicar essa escala porque ela pode nos atrapalhar depois. Vamos dar um Ctrl A, Scale, tá vendo? 1 para 1 para 1, dimensão 2 centímetros. Beleza? Muito bem. Vamos rotacionar no eixo Y, 90 graus. E vamos dar um snap aqui, ó, na face do vidro. Vamos trazer ela aqui para o cantinho. Vamos tirar o isolamento e ver mais ou menos onde que a gente vai botar. Então vamos colocar aqui mais ou menos uns 7 centímetros. Eu acho que é suficiente, ó. Fica bonitinho, fica o espaço, né? Bacana. Vou isolar ela junto com o vidro, certo? Com a porta. E vou selecionar apenas ela, o círculo. Lembra que o eixo está bem aqui, ó. A gente pode até enxergar esse ali no modo de objeto. Basta que a gente vir em Overlays e ativar essa opção Wireframe. Então vou dar um GZ 7 centímetros. Opa, GZ 0,07. E no modo de edição, ó, seleção de vértices, eu vou dar um Shift D GZ 0,14, que é 14 centímetros, que é 7 centímetros, né? Só que é ao contrário, né? Em vez de ser no eixo Z positivo, ser negativo, né? Baseado nessa linha aqui. Então a gente já pode observar, ó, a gente se der uns 7 horas de origem para a geometria, a origem dele, ó, o centro está exatamente nessa linha. Ok? Muito bem, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o nosso puxador. Vou entrar no modo edição, selecionar tudo com A e dar um extrude no eixo X. Eu vou dar um extrude de 2 centímetros. Muito bem. Acho que ele até está muito grosso, ó. A gente pode entrar no modo edição, trocar aqui o Transform Pivot para Individual Origins. E a gente vai dar um Scale. Olha que bacana. Eu quero dar um Scale e eu não quero que esse cano, né, esse círculo, eu diminua ele no eixo X. Eu quero que ele continue no mesmo lugar. Tá vendo que ele está diminuindo? Ó? Deixa eu olhar para essa ficha aqui. Ó. Tá vendo que ele está diminuindo, está se afastando do vidro? Eu não quero isso. Tem como, Felipe? Tem sim. Ó, basta a gente dar... Se a gente der um Scale, a gente não consegue dar um Scale apenas no eixo Z, ó. E lembrando, tá dessa maneira porque eu troquei o pivô deles para Individual Origins, origens individuais. Mesmo no modo de edição, o Blender está reconhecendo que esses dois objetos são separados. Se eu trocar para primeiro, ó, ele escalona como um todo. Eu não quero isso, eu quero escalonar individualmente. Então vou dar um Scale. Eu não posso dar um Scale, por exemplo, só no eixo Z ou só no eixo Y. Eu também posso dar um só no eixo X, tá vendo? Então, olha que bacana. Scale. E eu vou dar um Shift X. O que é que eu acabei de dizer? Eu estou dizendo para o Blender que eu quero dar um Scale e eu quero que ele exclua dessa transformação que eu estou fazendo, eu quero que ele exclua o eixo X. Então, o Scale que eu vou dar vai ser apenas no eixo Z e no eixo Y. O mesmo vale para as outras direções, ó. Que eu quero dar um Scale Shift Z, eu tiro o Z, tá vendo? Ó? Eu escalono apenas no eixo X e no eixo Y. Então vou dar um Scale Shift X e vou reduzir um pouco. Pronto, acho que assim ficou mais sutil, né? Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Tá vendo que se eu pegar apenas essas bolinhas aqui, ó, né? Essas aqui. Tá vendo que tem uma bolinha que fica logo embaixo, ó, fica a mais baixa de todas? É essa daqui, ó. Pronto.
Eu vou trazer o cursor 3D para cá, o cursor para seleção. Shift S, cursor para seleção. Vou selecionar e a gente vai utilizar uma ferramenta aqui, assim, muito bacana para fazer curva em canos assim. Por exemplo, nessa situação, o resultado fica bonito, né? A gente poderia tentar fazer a curva, né, 90 graus, só que daria muito mais trabalho. A gente vai utilizar essa ferramenta Spin. Eu vou clicar nela, ela vai aparecer essa opção, eu vou olhar nesse sentido e vou trocar aqui o eixo. Ó. O eixo, no caso, o eixo tem que estar assim, então é o eixo Y, tá vendo? E eu vou, ó, arrastar para cá até chegar mais ou menos aqui. Não vou clicar mais em nada, eu vou colocar o ângulo aqui, ó, menos 90 graus. Menos 90. Beleza? 12 steps, tá vendo? Ó, 12 subdivisões. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar para a ferramenta Move. E vou dar um Extrude no eixo Z. Tá vendo? Show. Não vou deixar encostado porque eu vou fazer agora nessa parte aqui de baixo. Eu vou selecionar o vértice de cima. Vou trazer o cursor 3D. Porque essa ferramenta Spin, ela rotaciona em volta do cursor 3D. Vou selecionar ó, no modo Wireframe todos esses vértices e vou dar outro spin. Ó. Tá vendo? Ele já está no eixo Y. Pego aqui, ó, deixo mais ou menos já aqui 91, 90 graus e vou lá. Tá vendo? Vou trocar para a ferramenta Mover, seleciono todos esses e trago para cá. Ó. Vou selecionar tudo, M by Distance, remove de 125 vértices. Muito bem, tá vendo? Removeu todos os vértices que estavam duplicados. Ó. A gente nem estava vendo a quantidade de vértices duplicados que tinha aqui. Tá vendo? Ó? Pronto. Ficou um puxadorzinho. Se a gente der um shade smooth, ó, todos aqueles segmentos que a gente adicionou, eles já são suficientes para ficarem lisinhos. A gente vai duplicar isso agora. Ó. Lembra que o vidro é nesse de dentro, né? Então vou duplicar, rotacionar no eixo Z. Vou dar um rotate no eixo Z 180 graus e vou trazer para o outro lado. Ó. É nesse aqui de dentro. Opa, tem um triagem individual para bound. Pronto. E vou lá. Tá vendo? Show, né? Eu posso até pegar aqui o objeto 7 horas de origem para geometria. E já vai ficar bonitinho, bonitinho. Vamos fazer só uma arruelazinha de encaixe no vidro, né? Para não ficar tão fake. Eu posso até isolar ele, ó. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar no modo Wireframe esse anel aqui e esse aqui, ok? E vou duplicar. Ó. Dupliquei. Não dupliquei? Show. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o pivô para individual e vou dar um scale, para ele ficar um pouquinho mais largo do que o raio do puxador. E vou colocar, ó. 1 centímetro, não, 1 centímetro não. 5 milímetros, tá vendo? Depois vou dar um extrude no eixo X, dar um snap aqui no início e vou também colocar 5 milímetros, 0,005. Se a gente olhar pelo visto de cima, opa, ficou torto, né? Ficou um lado mais, outro menos. Então vamos conferir isso aqui, ó. GX 0,005. Pronto, agora sim, ficou lisinho, né? Pronto, só que isso aqui está aberto, né? A gente precisa fechar. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos selecionar uma face de cada, dar um Ctrl L para selecionar apenas os conectados e vamos dar um F. Dessa maneira, ó. Vai conectar. Claro que a gente está faltando ainda um bevelzinho aqui, ó. Para a gente adicionar um bevel, a gente vai ter essa quininha aqui, ó. Vamos colocar 1 milímetro. Geometry. Vamos desativar essa opção aqui, Clamp Overlay, porque como é o que é esse Clamp Overlay? Explicar para vocês. Tá vendo que o milímetro mal tá dando diferença? Porque esse objeto é muito pequeno, né? Então a gente pode desativar esse Clamp Overlay e com Shift, ó, a gente pode diminuir ainda mais. Ó. Coloca 1 milímetro, já é muito pouco, a gente coloca outro 0,05, tá vendo? E aí a gente consegue fazer o bevelzinho aqui, ó. Pronto, ó. Já tá funcionando. 2, não precisa mais do que isso. Harden Normals. Quem ainda não decorou, ó, Enable Auto Smooth em Object Data Properties. Object Data Properties, Auto Smooth. Prontinho, olha aí. Em cima eu acho. Bonitinho, ó. Temos o puxador.
Talvez ele possa ser até um pouquinho maior. 2 centímetros para cá. 2 centímetros para cá. E em cima, a gente pode puxar aqui, ó. 2 centímetros para um lado. 2 centímetros para o outro. Pronto, ó. Tá vendo? E é o que a gente vai fazer. Acho que é melhor a gente fazer assim. Que é o que, ó. A gente dá um Ctrl J com a porta. Dessa maneira. Ou não. Quando a gente der Ctrl J na porta, o que é que vai acontecer? Essa porta, ele ainda não tá com bevel. Então ele perdeu o bevel, tá vendo? Então o que é que a gente pode fazer? Eu vou pegar esse aqui, vou selecionar o puxador depois, vou até isolar aqui, ó. E vou dar um Ctrl L, copio Modifiers. O Modifiers do puxador ficou bem certinho com a da porta. Vou dar até um Shade Smooth logo, ó. Object Data Property. Dessa maneira, quando eu der um Ctrl J, eu copiei o modificador de um para o outro, então o modificador vai servir para os dois, tá vendo? Aí eu consigo puxar junto, tá vendo? Puxadinho, pronto. E agora vamos modelar a nossa última esquadria, que é o vitrô do banheiro, né? Vamos modelar no mesmo modelo aqui da porta, então vamos começar. Vamos do mesmo jeito que a gente fez nos outros, ó. Eu vou selecionar aqui as faces que vão ser a dimensão interna, né, da nossa esquadria. Vou dar um Shift D, ó. Se eu der um G aqui já está duplicado, e vou dar um P separar por seleção. Vou mover aqui para dentro de esquadrias e vou editar apenas ele, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essas 4 linhas. A gente pode até aproveitar logo que tá assim, e a gente já pode utilizar assim mesmo, ó. A gente vai utilizar um modifier aqui chamado Solidify, tá vendo, ó? Eu vou ativar essa opção Heavy Trinkets, que vai deixar todos com a mesma espessura. Então, dessa maneira eu não preciso da Extrude, eu estou dando espessura, né? Transformando o sólido, só que ele está indo para fora, né? Quero que ele vá para dentro, certo? E vou colocar, ó, 1,5 centímetro. Se a gente tirar o isolamento dele, ó, ele já vai ter esse aspecto aqui. Show? A gente pode aplicar já ele, ó, e a gente vai ver como é que ele fica aqui. Algo que a gente já pode fazer para simplificar o acabamento, ó, é pegar essas 4 faces aqui, ó, com Shift. Tá vendo que elas já estão no formato meio esquadria, né? E eu vou duplicar elas com Shift D e separar elas desse objeto. Agora, o que eu preciso? Eu vou pegar apenas esse aqui, ó. E olha que bacana. Eu vou aumentar o tamanho dele, né? Vamos aumentar aqui, né? 4 centímetros. Para cada lado, acho que é muito. 3 centímetros para cada lado. 3 centímetros para cada lado. E vamos dar espessura e vamos colocar nosso bevel, né? Já está no formato meia esquadria, né? Então vamos aqui, ó, 1 centímetro e vá lá. Se a gente adicionar nosso bevel, Felipe, ó, não marcou a linha. Por quê? Porque essa face, né? Vamos até tirar esse bevel aqui, ó. Vamos até tirar esse recorte. Porque, ó, aqui não está separado, tá vendo? Tá junto. Então vou deletar as vértices. E tem uma maneira da gente separar e manter dentro do mesmo objeto, que é usando o Y. O Y ele vai separar, ó, os pedaços que a gente selecionar. Então não vai separar tudo, apenas o que a gente selecionar. Então separei essa do restante do objeto e essa parte aqui do restante do objeto. Agora, quando eu der espessura de 1 centímetro, ó, no eixo X, e a gente adicionar o bevel, ele já vai ficar com o corte da minha esquadria, tá vendo? Já fica bonitinho. Então vamos adicionar 2 segmentos aqui no chanfro. Harden Normals, Object Data Property, Auto Smooth. E Shade Smooth e voilá. Já tá bonitinho. Vamos adicionar só o vitrô. Um painel só, com apenas um painel. E eu vou utilizar essas mesmas faces aqui, ó. Vou duplicar elas. E vou diminuir a espessura delas, tá vendo? Aqui, ó. E vou dar um F. Fechei a face. Tá vendo? Vou selecionar essa e essa daqui. Vou dar um insert de 2 centímetros. Acho que é mais do que suficiente. Vou dar um bridge. Eu fiz o painel já, tá vendo?
E agora eu vou pegar essa face inferior, fazer o vidro. Vou dar um Shift D, S no eixo X, ó. Para reduzir ele, vou dar um Extrude. Pronto. Tá feito, ó. A nossa última esquadria. Com ela selecionada e depois usando o Shift, selecionando o acabamento, eu vou dar um Ctrl J. Assim ele já vai pegar aqui o bevel, tá vendo? Já vai estar tudo configurado, já o modificador, não vai ter nenhum problema. Porque eu juntei um que não tinha com o que tinha. Não preciso detalhar aqui fora, afinal, a única parte que vai estar visível é a interna, né? Então é isso, ó. Completamos o nosso... A gente habilita aqui o forro, ó, as nossas esquadrias. Nossa câmera. Temos a esquadria que dá para a varanda, temos a porta, temos o do box e temos o vitrô. Muito bem. A gente já pode começar agora a ver os materiais, né? A gente já pode começar a fazer colocando os materiais básicos para depois a gente setar a nossa configuração, a nossa iluminação, né? Primeiro a gente coloca nossos materiais principais, porque eles vão dar grande influência na nossa iluminação. Por exemplo, piso, parede, né? E assim por diante. Esses materiais, os vidros, né? Esses materiais que vão dar influência na nossa iluminação. Porque olha, do jeito que tá tudo branco e a luz não tá passando pelo vidro. Então se eu fechar essa janela aqui, ó, não vai entrar luz no meu quarto. Então a gente precisa adicionar primeiro, começa por esses materiais, até para o arquivo ficar mais leve, tá ok? Então vamos começar a colocar os nossos materiais.